Oi gente, tudo bem com vocês? Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou Fabiola Simões, escritora e criadora do blog A Soma de Todos os Afetos. O meu tema hoje é Ele ou Ela Mudou do Nada. Eu vou fazer uma reflexão com vocês, vou dar a dica de uma série e de livro para vocês. Vamos lá? Então, para começar, eu já vou começar com a minha dica de série para vocês. Eu sou fã de Sex and the City, né? Já assisti a série inteira. Começou lá nos anos 90, é uma série bem antiga. Teve um remake agora, né? Com elas bem mais velhas. E assisti também. Teve algumas coisas que eu não gostei. Mas é uma das minhas séries favoritas, porque fala sobre relacionamentos, fala sobre o relacionamento que não dá certo, o relacionamento que não é perfeito, fala sobre vários tipos de mulheres e a forma como elas lidam com o amor. Então é uma série que eu gosto bastante. E ontem, né, eu tava sem muita opção de coisa para assistir e resolvi dar uma olhada novamente nessa série. E aí, na hora que eu comecei o primeiro episódio da primeira temporada, né, que foi gravado, né, há muitos e muitos anos atrás, acho que faz mais de 25 anos, né, pra gente ver que esse tema é recorrente, pra gente ver que esse tema atravessa gerações, né, e pra gente entender que desde que o mundo é mundo, as pessoas às vezes mudam, as pessoas às vezes são mais interessadas na conquista do que no relacionamento em si. E eu vou ler como que começa o primeiro episódio da primeira temporada de Sex and the City, que só de eu estar lendo pra vocês, só de vocês assistirem esse primeiro episódio, já dá um insight muito grande sobre os relacionamentos. Era uma vez uma jornalista inglesa que veio para Nova York. Elizabeth era bonita e inteligente e logo se envolveu com um dos solteirões da cidade. Tim tinha 42 anos. Era um banqueiro admirado e respeitado que ganhava uns 2 milhões de dólares por ano. Eles se conheceram de uma forma bem nova-iorquina, numa vernissagem. Foi amor à primeira vista. Por duas semanas eles ficaram juntinhos. Foram a restaurantes românticos, tiveram noites de amor maravilhosas e compartilharam segredos muito íntimos. Num dia quente de primavera, ele a levou para visitar uma casa anunciada no jornal. E ali mostra, né, a corretora de imóveis mostrando os quartos e falando que seria o quarto das crianças e ele planejando filhos e etc. Naquele dia, Tim fez a pergunta: o que você acha de jantar com meus pais na terça? Porém, na terça-feira ele ligou com más notícias. Minha mãe não está se sentindo bem. Podemos remarcar? Ela topou. Tudo bem remarcar? Desejo melhoras para sua mãe. Porém, após 2 semanas sem notícias, ele desapareceu. Ela ligou. Ele disse que estava ocupado e que ligaria depois. E nunca mais retornou. Então, gente, esse exemplo da série, né, Sex and the City, que é o primeiro episódio da primeira temporada, é um exemplo, assim, que realmente a gente vê que o cara mudou realmente do nada, que o cara, ele só estava interessado na conquista, na hora que ele conquistou, ele desistiu e foi partir para outra. Às vezes é um Dom Juan, né? Ele só tá interessado em conquistar, em conquistar, em conquistar. Não sei porque iludiu tanto a moça falando, né? Indo ver até casas, indo convidar ela para ver os pais dele e tudo. Esse é um caso clássico do cara que realmente deu um ghost, né? Ele desapareceu, não quis mais saber dela. E aí, nesse caso, né? O que ela tem que fazer é esquecer realmente. Ela tem que deletar que ele existiu um dia na vida dela. Só que o problema é quando o relacionamento continua, né? É quando a pessoa era de um jeito, te conquistou de uma maneira e de repente ela muda do nada e aí você se depara com aquele outro alguém. E aí você às vezes não é uma pessoa carente, mas acaba se tornando uma pessoa carente porque você começa a querer buscar aquela pessoa do início, que na verdade aquela pessoa nunca existiu. Aquela pessoa, ela só era uma pessoa empolgada, uma pessoa que estava assim, empolgada por você, querendo te conquistar e que depois voltou a ser o que ela sempre foi, né? Então assim, existem casos e casos, né, da pessoa mudar e da pessoa transformar o relacionamento, porque de repente você esperava o relacionamento de uma maneira.
Aí a pessoa muda, o relacionamento é transformado. E se você não se transformar junto com o relacionamento, vai virar um inferno. Por quê? Porque aí você acaba se tornando uma pessoa dependente emocional. Às vezes você nem é uma pessoa dependente emocional, mas você acaba se tornando porque você está dependente daquilo que foi no início. E você quer buscar aquilo que foi no início. Então o que acontece? Você acorda querendo uma mensagem, esperando uma mensagem no seu celular. E aquela mensagem não vem. Não é porque a pessoa não gosta mais de você, é porque ela é sossegada mesmo. Mas assim, às vezes você começa a se desesperar, achando que a pessoa não gosta mais de você, você começa a ficar carente e cobrar demais, e aí que a pessoa se afasta mais. E aí o relacionamento, ele entra num círculo vicioso, né? Porque a pessoa não é mais aquela do início. Você busca aquela do início. Aquela do início não existe mais, nunca existiu. Você começa a cobrar. Com a cobrança a pessoa esfria cada vez mais e você vai se desesperando cada vez mais. Então, assim, existem várias teorias que eu tô falando. Uma das teorias é que os homens, eles têm uma autoconfiança muito grande em alguns momentos. Eles têm uma autoestima muito elevada em alguns momentos. Eles acreditam que a partir do momento que eles conquistaram, que já está conquistado e que não precisa fazer mais nada para o resto da vida. Eles acreditam que desde o momento que eles conquistaram, a pessoa já está na mão deles e eles não vão perder essa pessoa. Então eles sossegam, eles simplesmente desligam e vão, quando a gente se encontrar a gente vai estar junto e vai estar tudo beleza. E você, do outro lado, que não pensa assim, que acha que a conquista tem que ser todos os dias, que estava acostumado com aquela pessoa carinhosa que te dava bom dia, aquele bom dia carinhoso, você já não vai ficar tão garantido, com a autoestima tão elevada, com a autoconfiança tão inabalável. Você começa a surtar, né? A segunda hipótese que tem a ver com essa é que cada pessoa é de um jeito. Não é porque você é intensa, não é porque você é carinhosa, não é porque você dá valor para um bom dia fofinho, para uma mensagem carinhosa, não é porque você é assim que o outro tem que ser assim também. As pessoas são diferentes, então a gente não pode realmente se desesperar. Gente, mas como eu disse, tem casos e casos. E existe o caso também do cara que quer terminar, mas não tem coragem. Então, ele vai realmente fazendo do relacionamento um inferno, ou então ele vai ficando frio, ausente, vai se isolando, vai te afastando dele, vai colocando um muro entre vocês. E por mais que você fale, por mais que ele diga que não tem nada, às vezes tem realmente. E aí você vai ter que ter muito bom senso, vai ter que ter muita intuição, vai ter que dobrar seus joelhos no chão e pedir uma clareza de Deus para você ver se essa mudança que ele teve, ela tá durando muito tempo, se essa mudança tá te causando muita dor, se essa mudança que essa pessoa teve, de vez em quando ela diz palavras pesadas para você, diz que você tá louca, diz que você tá surtada. Então, você tem que ver também o tanto que essa ausência, o tanto que essa mudança agride você. Porque a gente ficar num relacionamento que nos agride, né, não compensa. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. E aí, eu acho que a gente tem que sair do jogo. Não é assim, por exemplo, o cara esfriou, eu vou esfriar também. Ele não manda mensagem, eu também não mando. Porque o que acontece? A gente vai prolongar o sofrimento. Se a gente tá vendo que a pessoa tá fazendo isso porque ela tá sem coragem de botar um ponto final, eu acho que a gente tem que chegar e conversar e colocar tudo em pratos limpos. É lógico que aqui eu tô falando na teoria, na prática às vezes é um pouquinho mais complicado. Mas não permaneça no lugar que te causa dor. Isso não tá certo. A reciprocidade, ela é um parâmetro importante pra gente ver até que ponto vale a pena a gente insistir naquela relação. E aí, eu falei no outro tópico que nem sempre as pessoas dão amor da mesma forma. É lógico que às vezes você vai dar um bom dia carinhoso, a pessoa vai dar um bom dia mais seco, ou a pessoa vai esquecer de dar um bom dia naquele momento, você vai relevar algumas faltas de reciprocidade. Mas quando a falta de reciprocidade é gritante, você tem que perceber. Então ela é um grande parâmetro para você perceber
se tá valendo a pena insistir naquela relação ou se tá na hora de desistir. E uma coisa importante que eu acho nisso, quando uma pessoa muda com a gente, às vezes a pessoa tava num ritmo todo apaixonado, né? Mandando bilhetinho, mandando presentinho, mimos, mandando mensagem, sendo carinhoso e depois deu uma esfriada. A gente tem que entender que a gente não tem culpa, sabe? Porque às vezes a gente fica se culpando e às vezes não tem nada a ver com a gente, né? Então às vezes a gente fica assim, será que foi porque aquele dia eu não respondi direito? Será que foi porque aquele dia ele ficou com ciúmes? Então eu acho assim, a pessoa, se você acha que houve realmente uma situação pontual que dá pra você corrigir, que dá pra você reverter, ok. Mas não fica colocando minhoca na sua cabeça, não fica se culpando, porque às vezes não é nada disso. E outra coisa que acontece, que tá nesses meus tópicos aqui, é as pessoas, elas nem sempre elas estão bem com elas mesmas. Às vezes elas não estão bem com elas mesmas, às vezes elas não estão bem com as coisas que acontecem ao redor dela. Às vezes, do nada, você acorda mais melancólico e você não sabe por quê. Então, às vezes as pessoas querem ficar mais recolhidas, mais quietinhas. E quanto mais você fica insistindo, fala comigo, o que aconteceu, não sei o que lá, a pessoa às vezes até estressa com você. Então, assim, a gente tem que perceber, mais uma vez eu falo, se é uma questão pontual, a pessoa mudou naquele dia, naquela semana. É normal, às vezes, a pessoa ficar uma semana esquisita, depois voltar ao normal. Mas aí a gente também tem que ter o feeling de perceber se isso está sendo recorrente, se isso é uma falta de reciprocidade realmente, se a relação está com seus dias contados ou se é uma questão pontual. E tentar focar em nós mesmos, é uma coisa que eu sempre falo aqui, né? É tentar focar no nosso bem-estar, tentar focar na nossa autoestima, ter outros interesses, não ficar focando só no relacionamento, acordando, ficar ansioso com o celular na mão. Eu sei que na prática não é fácil. Eu sei que na prática, às vezes, a gente cria expectativas demais. A gente fica conferindo, eu tô falando em casos assim, que não é um relacionamento tão sólido, fica conferindo se a pessoa viu os nossos stories ou não, se a pessoa reagiu, se a pessoa tá ali ou não. Sim. Então, mas vamos tentar ser um pouquinho igual a esses boys que tem autoestima tão inabalável, que tem autoconfiança tão inabalável. Vamos tentar bater no nosso peito e nos bancar também, sabe? E pensar assim, olha, que pena que ele não tá me valorizando, eu me valorizo e se ele não me quiser, outras pessoas vão me valorizar. E outra coisa que acontece também, infelizmente, existe muita gente tóxica, ou então às vezes a pessoa não faz isso nem com intenção, é uma coisa assim inconsciente da pessoa. Você é uma menina linda, você é uma menina bem-sucedida, inteligente, que tá aí, né, nas redes sociais, que tá bombando, que tá toda feliz. E às vezes o cara não sabe lidar com isso, ele não sabe lidar com a sua beleza, ele não sabe lidar com o seu sucesso. E o que acontece? Infelizmente, ele começa a te diminuir para se sentir melhor. E às vezes ele não vai te diminuir te depreciando, ou falando mal de você, ou falando que essa roupa tá feia, ou nada. Não, ele vai te diminuir te dando menos atenção. Então ele te dá menos atenção e isso é uma forma de você ver o quão importante ele é. Porque às vezes o nosso ego, ele quer ser massageado não por todo mundo, mas por aquela pessoa específica. E quando aquela pessoa específica deixa de te dar atenção, você fica ligada a ela. Então às vezes o cara te acha o máximo. Mas como ele não quer que você se ache o máximo para ele, ser um pouco o máximo para você, ele deixa de te dar atenção. Então esses caras, eles não querem te dar muita moral, porque eles sabem que te colocando um pouquinho mais para baixo, te descendo o seu patamar um pouquinho, para nivelar com o dele, ele te mantém. Então, na verdade, esses caras, eles parecem muito seguros, eles parecem muito autoconfiantes, mas no fundo são inseguros. Eles estão com medo de te perder porque você é foda, e aí eles te colocam um pouquinho mais pra baixo, não te dão tanta moral, porque assim eles te mantêm. Gente, pra terminar, minha dica de livro pra vocês é esse daqui, Três Mulheres. É um best-seller do New York Times e é uma não ficção. A autora, né, que é a Lisa Tadeu, ela entrevistou milhares de mulheres para escrever esse livro e ao final ela escolheu 3 mulheres para retratar as 3 histórias dessas mulheres. E aqui no prólogo, eu vou ler para vocês, ela vai descrever um pouquinho
sobre o que a motivou a escrever esse livro. Ao longo da história, a história do mundo, tá? Ao longo da história, homens partiram o coração de mulheres de uma determinada maneira. Eles as amam ou as amam pela metade, em seguida se cansam e passam semanas e meses se desvencilhando em silêncio, tirando o time de campo, se afastando e nunca mais ligam. Enquanto isso, as mulheres esperam. Quanto mais apaixonadas estão e quanto menos opções têm, mais tempo esperam, nutrindo a esperança de que ele reaparecerá com o celular quebrado ou com a cara quebrada e dizer: me perdoe, fui enterrado vivo e a única coisa na qual pensava era você. Então, o que ela quer dizer aqui é que muitas mulheres, a gente não vai generalizar, né, e nem dizer que isso acontece só com mulheres, só os homens que são cruéis, mas esse livro foi baseado em muitas mulheres ao longo da história que se apaixonaram por homens que no início pareciam perfeitos, mas que ao longo do tempo foram se desvencilhando, se despedindo em silêncio, mudando com elas, né? E cada exemplo dessas 3 mulheres aqui é uma história de desejo e de perdição. Então vale muito a pena, aqui atrás tem vários depoimentos. Eu vou ler um dos depoimentos. Fala aqui: 3 mulheres oferecem uma análise fascinante das complexidades do amor e do desejo, onde eles conspiram e se confrontam. Leia esse livro, você vai repensar para sempre o erotismo feminino. Então fica de dica para vocês, se vocês quiserem adquirir esse livro, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, assim como eu vou deixar o link para adquirir os meus 4 livros aqui na descrição do vídeo também. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, deem joinha e compartilhem com seus amigos. Fiquem com Deus e até mais.